Imagine um livro velho e empoeirado em uma prateleira, sussurrando segredos do futuro. E se eu lhe dissesse que nas páginas misteriosas do livro de Daniel há 3 profecias que ainda não foram reveladas? Isso pode mudar tudo o que você pensava que sabia sobre o fim dos tempos. Então, o que são eles? Bem, segurem-se, porque eles prometem revelar um roteiro para o nosso mundo e as respostas podem desafiar a sua compreensão do próprio destino. A profecia muitas vezes referida como a profecia das 70 semanas encontrada em Daniel 9 é uma das percepções proféticas mais convincentes e debatidas nas escrituras bíblicas. As suas camadas de simbolismo e cronogramas precisos cativaram teólogos, historiadores e crentes, preparando o terreno para a compreensão do plano divino de Deus para a humanidade e o culminar da história como a conhecemos. A profecia descreve 70 semanas determinadas para o povo judeu e para a sua cidade santa, Jerusalém. Crucialmente, estas semanas são simbólicas, com cada semana representando um período de 7 anos. Assim, as 70 semanas equivalem a um total de 490 anos. Este período de tempo é dividido em 3 segmentos distintos. O primeiro segmento abrange 7 semanas, 49 anos, dedicadas à reconstrução de Jerusalém. O segundo segmento abrange 62 semanas, 434 anos, culminando na chegada do Messias, e o segmento final, ainda a ser cumprido, compreende uma semana, 7 anos, associada ao futuro período de tribulação. A linha do tempo começa em 457 AC, com o decreto persa emitido para a reconstrução de Jerusalém sob a liderança de Esdras e Neemias. Isso marca o início do primeiro conjunto de 7 semanas. Historicamente, vemos esta profecia cumprida à medida que os muros e a infraestrutura de Jerusalém foram concluídos, apesar da imensa oposição, espelhando os relatos bíblicos de Neemias. Após esta fase inicial, as 62 semanas subsequentes levam-nos a um momento crucial, a chegada do ungido Jesus Cristo. Este período de 434 anos está alinhado com a vinda histórica de Cristo, seu ministério e, finalmente, sua crucificação. A precisão desta profecia é incrível, coincidindo com o nascimento e ministério de Jesus no primeiro século DC, tornando-a uma pedra angular para a apologética cristã no que diz respeito à verdade da profecia bíblica. A profecia então alude a uma lacuna significativa, um interlúdio não especificado antes do desenrolar da semana final. É aqui que nos encontramos hoje, num período que alguns teólogos chamam de Era da Igreja, ou Tempo dos Gentios. Este período é marcado pela difusão do Evangelho a todas as nações, incorporando a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. A lacuna é um período de graça e uma oportunidade de arrependimento e renovação, convidando toda a humanidade a um relacionamento com Deus. A semana final ainda a ser cumprida é muitas vezes referida como o tempo da tribulação, que dura 7 anos. Este período verá o surgimento de desafios globais e fenômenos celestiais, conforme avisado nas profecias do Apocalipse e em outros livros proféticos. É durante este período que o Anticristo surgirá, formando alianças e exercendo uma influência significativa em todo o mundo, um tópico explorado mais detalhadamente no próximo capítulo relativo à ascensão do Anticristo. Para os crentes, compreender a profecia das 70 semanas não é apenas um exercício acadêmico, mas um chamado à prontidão e alerta espirituais. Destaca o controle soberano de Deus sobre a história e sua fidelidade no cumprimento de suas promessas. Em antecipação à próxima semana final, é um chamado para vivermos vidas alinhadas com o propósito de Deus, para sermos astutos no reconhecimento dos sinais dos tempos e, o mais importante, para abraçarmos a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. No mundo de hoje, muitos estão sintonizados com acontecimentos globais que parecem de natureza profética, um aumento de conflitos, desastres naturais e convulsões sociopolíticas, como potenciais indicadores de que a última semana poderá começar em breve. Os crentes são encorajados a permanecer firmes na oração,
vigilantes no seu caminhar com Deus e ativos na partilha do Evangelho com os outros. Este calendário profético é um lembrete profundo da temporalidade das nossas vidas e da esperança duradoura do eventual regresso de Cristo. À medida que avançamos para a exploração da ascensão do Anticristo, no próximo capítulo, o relógio profético continua a funcionar. Este período de graça oferece uma oportunidade profunda para cada um de nós refletir sobre a nossa condição espiritual, considerar as nossas prioridades e comprometer-nos novamente no caminho que conduz à vida eterna. A profecia das 70 semanas abrange não apenas a precisão divina, mas também um convite divino, um lembrete da autoridade final de Deus e do seu convite para cada um de nós entrar no seu reino eterno. Em meio à vasta tapeçaria de profecia apresentada no livro de Daniel, a visão das 4 bestas enormes permanece como um componente central da narrativa sobre eventos futuros. Esta seção traz à luz a assustadora profecia do surgimento do Anticristo, uma figura formidável que profetizou surgir do chifre pequeno, retratado na visão de Daniel, como visto no capítulo 7. Esta visão transmite uma sucessão de grandes reinos simbolizados por bestas, culminando em uma terrível 4ª besta, caracterizada por 10 chifres. É desses chifres que emerge um chifre pequeno menor e aparentemente insignificante, representando em última análise um líder enganador destinado a obter imenso poder. A visão de Daniel é vívida e detalhada, fornecendo um modelo para as características e ascensão deste líder do fim dos tempos. A 4ª besta, descrita como extremamente terrível e devoradora, distingue-se das criaturas anteriores, não apenas pela sua força, mas pela sua malevolência e capacidade de esmagar e pisotear. Simboliza um renascimento de impérios passados, particularmente reminiscentes do Império Romano, que historicamente estendeu a sua influência por toda parte. Este império revivido é crucial para compreender o contexto da ascensão do chifre pequeno à proeminência. A narrativa se estende ainda mais à profecia, onde este chifre pequeno é identificado como o Anticristo. Ele fala com orgulho, exibe um rosto diferente dos outros e arranca 3 dos chifres existentes para afirmar seu domínio. Esta imagem projeta o Anticristo como uma figura possuidora de inteligência e carisma, capaz de galvanizar nações sob o seu engano e diplomacia astuta. O surgimento dos 10 chifres simboliza um período de consolidação dos poderes, com 3 chifres desenraizados, sugerindo que esta ascensão não ocorrerá sem conflito, e a derrubada dos poderes existentes. Daniel retrata o reinado deste líder como marcado por blasfêmia e perseguição. O Anticristo não só se oporá a Deus, mas também desafiará e minará tudo o que representa a verdade e a santidade. Este reinado de terror verá um esforço concertado para suprimir e perseguir os santos, aqueles que se recusam a ceder ao seu governo enganoso. A opressão estende-se globalmente, originando uma época em que os santos são testados, com muitos a trair a sua fé sob coação. Além disso, as profecias de Daniel estão intrinsecamente ligadas às revelações encontradas no livro do Apocalipse, onde o caráter e a influência do Anticristo se revelam ainda mais. A revelação consolidou este período como um período em que um sistema global de controle é estabelecido. Em Apocalipse 13, uma besta surgindo do mar é paralela à terrível besta de Daniel, fortificada com o poder de Satanás que desencaminha o mundo. Estabelece a infame marca da besta, um símbolo essencial para o comércio e a vida nessa sociedade, sancionando uma era de controle econômico intrinsecamente ligada à lealdade e à adoração do Anticristo. Ao juntar as advertências de Daniel com Apocalipse, o grande engano, marcado pelo caos, traição, alianças das trevas e pela influência incomparável do Anticristo, forma uma narrativa poderosa de significado escatológico. O mundo é atraído à lealdade através de sinais e maravilhas milagrosas, uma espiritualidade falsa que encanta e engana muitos, incluindo aqueles que se consideram espiritualmente resilientes. O mundo, cativado por este prodigioso enganador, enfrenta uma encruzilhada sem paralelo na história humana.
O anticristo, na sua astúcia, manipulará ideologias, distorcerá verdades e promoverá um reino falso. Seu reinado promete paz, mas traz destruição, exigindo adoração, lealdade e negando a verdade de Deus. A visão de Daniel do chifre. Pequeno desdobra-se na narrativa do Apocalipse, apresentando uma continuidade de revelações proféticas que chama urgentemente os crentes ao discernimento, resistindo ao engano em antecipação à revelação final do reino de Deus. A compreensão desta convergência de visões de Daniel e Apocalipse aguça o foco naquilo que os cristãos estão enfrentando: uma batalha espiritual envolta em trajes mundanos. Ao reconhecer as características e esquemas do anticristo, simbolizados pelo chifre pequeno, os crentes são chamados à vigilância, equipados com sabedoria, fundamentados nas Escrituras e fortalecidos pela comunhão com Cristo. Esta visão profética não serve como uma previsão para incutir medo, mas como uma ferramenta de preparação, armando o povo de Deus para permanecer firme à medida que a maré da história avança no sentido de cumprir a sua conclusão divina. Na tapeçaria da profecia bíblica, Daniel 2:44 revela uma visão de esperança sem paralelo, a promessa de um reino estabelecido por Deus que durará para sempre. Esta visão contrasta fortemente a natureza transitória dos poderes e reinos, terrenos que surgiram apenas para cair inevitavelmente, mostrando o reinado imperecível do reino eterno de Deus. À medida que nos aprofundamos nesta profecia, somos lembrados da constância das promessas divinas em meio às certezas fugazes do nosso mundo. Este reino eterno, um tema central na profecia bíblica, serve não apenas como um farol de esperança para os crentes, mas também como um chamado para se prepararem para o retorno de Jesus Cristo e o cumprimento desta promessa divina. A profecia de Daniel fala de uma verdade poderosa. Nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e esse reino não será deixado para outro povo. Ele esmagará e porá fim a todos estes reinos, mas ele mesmo durará para sempre. Isto sublinha a ideia de que, ao contrário dos reinos transitórios da história humana, o reinado de Deus prevalecerá e permanecerá eterno. Na vasta história da governação humana, surgiram incontáveis reinos. Alguns prosperaram gloriosamente, outros deixaram marcas de opressão e tirania, todos eventualmente sucumbindo ao mesmo destino, o seu fim. Esses impérios mortais, retratados como bestas enormes e poderosas na visão de Daniel, simbolizam a fragilidade final dos esforços humanos, até mesmo o terrível domínio simbolizado pelo quarto animal e o seu chifre pequeno, representando a ascensão do anticristo em Daniel 7, cairá e será substituído pelo reino eterno de Deus. À luz desta profecia, a questão que os crentes enfrentam hoje não é apenas de antecipação, mas de preparação. As Escrituras exortam os fiéis a se prepararem para o estabelecimento deste reino divino. Os ensinamentos de João no Novo Testamento ecoam este apelo à prontidão espiritual. João 3:3, quando Jesus diz a Nicodemos: "Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo", destaca a necessidade do renascimento espiritual. Somente através de Jesus, alguém pode ter certeza de um lugar no reino duradouro de Deus. O livro do Apocalipse também fornece um vislumbre deste reino vindouro. Apocalipse 21:3-4 descreve vividamente um mundo onde a morada de Deus está agora entre o povo, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esta passagem pinta um quadro de profunda paz e presença divina, onde ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passou. No entanto, esta visão de um mundo perfeito vem acompanhada de um apelo à ação. Os crentes são encorajados a alinhar as suas vidas com os princípios do amor, da fé e da obediência à palavra de Deus. A prontidão espiritual prática envolve cultivar uma vida de oração, mergulhar nas Escrituras e promover um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. É uma jornada de transformação
que exige um arrependimento sincero, um afastamento do pecado e um compromisso sincero de caminhar nos caminhos de Deus. O julgamento final no Apocalipse também significa um momento de ajuste de contas divino, onde os fiéis são chamados a prestar contas por suas vidas. Apocalipse 20:12 fala do livro da vida, onde os indivíduos são julgados de acordo com suas ações. Isto lembra aos crentes que vivam não para os prazeres temporários deste mundo, mas para o reino eterno prometido por Deus. O anseio pelo reino eterno de Deus torna-se mais do que apenas uma esperança distante. É um impulso para a vida diária. A certeza do reinado eterno de Deus convida os crentes a viver com foco na eternidade, encorajando-os a refletir sobre as suas prioridades e a reavaliar as suas escolhas de vida através das lentes da fé. À medida que o mundo que nos rodeia experimenta o caos e a incerteza, esta profecia chama-nos a fundamentar a nossa esperança na promessa inabalável do reino inabalável de Deus. Em conclusão, a profecia do reino eterno de Deus convida os crentes a imaginar um mundo renovado e motiva-os a prepararem-se ativamente para o seu cumprimento. Ao abraçar o poder transformador de nascer de novo, através de Cristo, mergulhar na Palavra de Deus e viver uma vida de fé ativa, alinhamo-nos com os princípios fundamentais do reinado eterno de Deus. Como herdeiros desta promessa, somos chamados a incorporar os ensinamentos de Cristo, deixando a sua luz brilhar através de nós em antecipação ao dia em que o reino de Deus será realmente cumprido, eterno e para sempre glorioso. Ao voltarmos os nossos olhos para as profecias de Daniel e para o seu desenrolar no nosso tempo, surge um inegável sentimento de urgência, uma urgência não motivada pelo medo, mas pela profunda antecipação de pertencer a algo eterno e divino. Esta antecipação torna-se um apelo à preparação para aqueles que defendem com carinho a sua fé. Imagine o tempo que temos agora como um presente precioso, uma oportunidade de alinhar os nossos corações e vidas com uma realidade que transcende o mundo transitório em que habitamos. As profecias de Daniel não são apenas textos arcaicos, mas lembretes vibrantes de um futuro orquestrado por um Deus soberano e exigem uma resposta dos crentes hoje. A urgência da preparação não tem a ver com atividade frenética. Trata-se de alinhamento intencional com a vontade e o propósito de Deus. O próprio Jesus enfatizou estar vigilante e pronto para seu retorno, conforme observado em Mateus 24:44. Portanto, também vós deveis estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Esta prontidão envolve uma transformação das nossas prioridades, onde os valores eternos têm precedência sobre as preocupações temporárias. O chamado é claro: viver com uma perspectiva eterna, focada não nos ganhos temporais e nas atrações superficiais deste mundo, mas nas promessas inabaláveis do reino divino. A prontidão espiritual começa com um compromisso sincero de alinhar a vida com os ensinamentos encontrados nas Escrituras. Isto envolve devoção diária à oração, imersão na palavra de Deus e cultivo de um coração de adoração. Ao fazer isso, crescemos espiritualmente, aprofundando nosso relacionamento com Deus e preparando nossas almas para o seu reino. Gálatas 5:22-23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas não são meras virtudes, são a própria essência de uma vida preparada para encontrar Cristo. No entanto, a preparação também exige medidas práticas. Trata-se de viver uma vida que reflita o amor e a verdade de Cristo. Isto pode envolver atos de serviço, incorporando generosidade e oferecendo bondade àqueles que nos rodeiam. Também exige uma vida ética, onde a honestidade, a integridade e a humildade estão em primeiro plano. Estas não são apenas diretrizes morais, são as características daqueles que realmente buscam o reino de Deus. Além disso, partilhar a mensagem do reino vindouro com outros é uma parte fundamental da preparação. O evangelismo não está reservado a poucos, mas é um toque de clarim para todos os crentes. Significa envolver-se em conversas sobre fé,
oferecendo esperança e verdade a um mundo que anseia por algo real e eterno. Conforme articulado em Romanos 10, 14, 15. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como poderão acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir sem que alguém lhes pregue? A nossa disponibilidade obriga-nos a ser arautos desta esperança eterna. Além disso, a preparação envolve suportar provações com fé e esperança. O mundo pode trazer desafios e sofrimento, mas a nossa perspectiva muda quando encaramos estes momentos como momentos de refinamento, preparando-nos para a glória que nos espera. Tiago 1, 2, 4 encoraja os crentes. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tal perseverança é um testemunho da nossa fé e prontidão para o reino que nunca desaparecerá. À luz das profecias de Daniel, a expectativa do regresso de Cristo torna-se não apenas um ponto doutrinal, mas uma fonte vibrante de esperança. Esta esperança deve informar todos os aspectos das nossas vidas e da tomada de decisões. Isso nos leva a olhar além do aqui e agora e a investir naquilo que tem significado eterno. A garantia de Jesus em João 14, 2, 3 deveria ressoar profundamente. A casa de meu pai tem muitas moradas. Vou para lá preparar-vos lugar. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. Esta promessa é a base da nossa preparação e expectativa. É esta promessa que constitui o núcleo do nosso apelo à ação. Viver com um foco eterno muda a forma como abordamos a vida diária. Trata-se menos de acumular riqueza, poder ou status, e mais de enriquecer nossas vidas espirituais e daqueles que nos rodeiam. Somos chamados a exercer fé, praticar o amor e andar humildemente com Deus. Cada decisão torna-se um trampolim para a eternidade, cada dia uma oportunidade para refletir o reino de Deus na terra. Portanto, levantemo-nos com o coração cheio de expectativa, com o espírito ávido pelo cumprimento das promessas preditas. Que a nossa preparação seja minuciosa, alimentada pela esperança expectante do que está por vir. Neste tempo de preparação e expectativa, deixemos que a promessa de salvação de Deus, através de Jesus Cristo, seja o nosso guia constante, assegurando-nos o nosso lugar no seu reino eterno. Com os olhos fixos na eternidade, marchamos em frente, abraçando cada momento como uma oportunidade para viver esta verdade profunda. O nosso destino não está ligado ao pó deste mundo, mas às alturas gloriosas de um reino que é eterno.